Uma boa tarde a todos, ou bom dia, boa noite, eu não sei em qual horário você está assistindo este vídeo. Eu resolvi estar postando novamente aqui no canal que eu criei, relatando, minhas experiências que eu tive com Deus e também estar justificando, a minha ausência durante esse período, esse tempo em que eu não gravei nenhum vídeo devido a ter ocorrido muitas coisas, acontecido muitas coisas. E quero aqui estar justificando a minha ausência e dizer que passei por um período muito difícil na minha vida, em que eu perdi o meu esposo, já tem 1 ano e meio. O Senhor levou ele para a glória. Essa foi a vontade de Deus. Quem somos nós para questionarmos, a vontade do Senhor? Então, se foi a vontade de Deus de estar levando ele, devemos aceitar, por mais que a gente não entenda, mas essa foi a vontade do Senhor. Por um lado eu fico muito triste dele ter partido, mas por outro lado eu me alegro de saber que ele está na glória, de que ele está nos braços de Jesus e cumpriu a sua missão nessa terra, e cabe a mim agora prosseguir com o Senhor, Então, para mim, motivo de alegria de poder estar aqui novamente, gravando, esses vídeos que eu creio que será para edificação de muitas pessoas. E aquilo que o Senhor me passar, aquilo que o Senhor me mostrar, eu quero estar aqui relatando para todos os irmãos. E nessa tarde, eu gostaria de estar relatando com os irmãos algo que aconteceu comigo há muitos anos atrás, em que eu ainda era jovem, na minha mocidade, em que o Senhor me usou pela primeira vez em profecia. E eu nunca me esqueci disso que aconteceu comigo, em que eu sempre tinha, o hábito de estar orando, buscando a Deus no quarto da minha mãe. Então eu sempre pegava a Bíblia e ia para o quarto orar. Ali eu orava, buscava o Senhor. E certa manhã eu estava ali orando e o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. Ele me disse que era para ir na casa de uma irmã, que era para mim ir lá, que ele precisava falar algo. Ele falou dessa forma no meu coração. Eu, sem questionar, simplesmente peguei a minha Bíblia, coloquei debaixo do braço e fui até a casa dessa irmã. Eu não tinha muita, assim, intimidade com ela, E ela tinha uma filha, uma moça, na qual que eu não vou estar relatando o nome, até por uma questão de ética, Mas eu fui, simplesmente obedeci ao aquilo que Deus colocou no meu coração, ao que Deus me disse ali naquele momento. E desci lá para casa dela. Fui para lá, bati no portão. E aí, de prontamente, a mãe dela me atendeu, dessa jovem, que era da mesma igreja que eu. E nisso ali, ela me atendeu, me recebeu muito bem, graças a Deus. E eu simplesmente falei assim: irmã, eu vim aqui porque eu senti no meu coração de estar orando pela sua filha. Naquela época eu tinha ali por volta dos meus 15 anos, 14 para 15 anos. Então eu era muito jovem. E ali, meus irmãos e minhas irmãs, eu orei
né? Ela chamou a sua filha ali, ela aceitou, né, a oração, e ali eu comecei a orar por aquela jovem. E ali naquele exato momento em que eu estava orando, o Senhor me tomou. Me tomou e já não era mais eu, mas o Espírito Santo. E ali o Senhor começou a exortar aquela jovem, né? A exortar ela e disse que eu não lembro muito, não recordo muito, né, do que o Senhor falou para ela, mas eu só me recordo que ele disse que aquele fruto do ventre dela já estava com ele. Eu não sabia que ela estava grávida, eu nunca imaginei, até porque ela estava de poucos meses, né? Tipo assim, era de 2 meses, então nem aparentava aparecer barriga. E eu não sabia. Mas o Senhor, ele nada é oculto para ele. Ele vê tudo, né? Ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. E não há nada que faça escapar dos olhos de Deus. E ali, meus amados e minhas amadas, eu simplesmente entregava aquele recado a ela. O Senhor me tomou em línguas e entreguei. Fiz o que Deus me mandou, né? Me ordenou. Aí ali, acabando aquela oração, ela olhou para mim e simplesmente falou assim: irmã, eu sinto em dizer a você que eu creio que o que você disse é da carne, porque realmente eu estou grávida, mas isso que a irmã disse, que meu fruto, né, já estava com Deus, ela não acreditou, né? Tipo assim, ela disse que aquilo dali era da minha carne, que eu tava falando de mim mesma aquilo. E aí ela até mencionou que tinha ido ao médico, né, no dia anterior, e o médico colocou o aparelho, que ela escutou até o coraçãozinho do bebê batendo, né? E ali, meus queridos irmãos, eu simplesmente eu fiquei muito chateada, fiquei triste e saí dali chorando. Saí dali muito triste, muito chateada. Assim, pelo que ela me falou, né, que eu estava falando aquilo de mim mesma, né, que eu estava mentindo, né. E nós sabemos que nós pagamos um alto preço, né, quando a gente não faz a vontade de Deus. Mas simplesmente eu cumpri a vontade de Deus ali, né. E ali, meus amados e minhas amadas, saí dali chorando. E eu falei pra Deus: Senhor, o Senhor me mandou aqui pra que eu viesse ser envergonhada. E aí tá, eu simplesmente fiquei muito, muito triste com aquela situação. Aí quando foi no domingo, nisso, eu não lembro, não recordo o dia, mas assim, no decorrer da semana, e quando foi no domingo, né? Eu creio que isso tenha acontecido no início da semana. Aí eu fui pra igreja, normalmente, né, que eu ia todo domingo. Eu era líder de jovens na época. E fui pra igreja, né? E aí, toda vez ali no término do culto, né, às vezes a gente se reunia, né, a mocidade ali na porta da igreja, né, pra conversar. E simplesmente eu não gostava muito de ficar na porta da igreja, né, mas ali às vezes a gente conversava com um e outro, né, com alguém, né, com um dos jovens, né, como eu era líder, né. Aí fiquei ali. Foi onde essa irmã, ela prontamente chegou até mim e falou: irmã, preciso conversar com a irmã, em particular. Eu: não, irmã, tudo bem. Aí a gente foi para um canto, e aí ela falou pra mim assim: irmã, eu quero te pedir perdão por aquele dia. Eu: por quê, irmã? O que aconteceu? Ela: irmã, realmente Deus te usa nessa terra.
Deus te usa. E eu falei, né, que você estava falando de você mesma, que era da carne, né? Que você está mentindo, e realmente o que Deus falou através da irmã foi verdadeiro. Porque eu achava que meu bebê estava bem, e na verdade o Senhor tinha levado ele. Ela tinha se envolvido com um rapaz que não era evangélico, e aí ela chegou a engravidar desse rapaz, e foi onde Deus mandou que eu fosse até lá para exortar ela, né? Mas é pelo grande amor de Deus pela vida dela que Deus permitiu, né, que isso acontecesse. Mas Deus fez como Davi, né? Deus, ele permitiu, mas teve a consequência, porque todo pecado, ele tem uma consequência. Toda ação gera uma reação, né? Tudo que nós fazemos nessa terra não vai ficar impune, sempre vai ter uma consequência, né? E ali ela falou assim: irmã, eu fiz coletagem, realmente meu bebê estava morto, e aí fez coletagem, né? Que é onde abortou, né? E ela teve que fazer a coletagem, né? A coletagem do feto, estava morto. Então ali, meus irmãos, eu pude perceber que Deus não nos deixa envergonhados. Eu fiquei triste, né? Por ela ter perdido o bebezinho dela. Mas essa foi a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é soberana. Por mais que a gente muitas das vezes passe por dificuldade, passe por adversidade, por algo que nós não entendemos, mas lá na frente nós vamos entender que essa foi a vontade de Deus. Assim como eu perdi o meu esposo, era um grande homem de Deus, uma pessoa muito boa. Eu não imaginava que eu pudesse perder ele para um câncer, né? Porque Deus permitiu isso na vida dele. Mas Deus sabe de todas as coisas. Quem sou eu para questionar? Deus amava muito ele e quis ele para si. Então essa foi a vontade de Deus, e passei por momentos muito difíceis de lá para cá. Mas eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus. Estou aqui de pé, né? Louvo a Deus pela minha vida. E creio que Deus ainda quer me usar muito nessa terra, para levar a palavra, para buscar, né, a Deus, e levar a palavra a tantas pessoas que ainda estão cativas, né? Pessoas que estão com as suas vidas amarradas, que não sabe mais o que fazer, né? Por um momento eu achei que Deus me abandonou, mas eu percebi que Deus nunca nos abandona, nunca nos deixa. Às vezes é nós que deixamos o Senhor de lado, mas Ele não nos deixa. Ele nunca nos abandona. Ele sempre está conosco. Independente de qualquer situação, o Senhor está conosco, o Senhor não nos deixa. Então o que eu quero passar aqui para você, meu amado, minha amada, que fica firme nos pés do Senhor. Independente do que você está passando, não deixe Ele. O Senhor, Ele é fiel para cumprir todas as promessas em sua vida. E se Ele tem propósito na sua vida, pode ter certeza que Ele vai cumprir todos os seus desígnios na sua vida. Amém? Então, eu estou aqui novamente, estou passando por um momento muito difícil na minha vida, mas eu creio que Deus irá me dar resposta, Deus irá me responder, e estou aqui, nas mãos do Senhor. Amém? E eu louvo a Deus pela sua vida. Peço que você curte o vídeo para que outras almas venham a ser alcançadas através do conteúdo, né, do meu canal. E agradeço a Deus por você estar aqui, inscrito, né?
E aquilo que Deus me passar, que Deus estiver me revelando, me passando, eu quero passar para os irmãos. Não quero ficar somente para mim mesma, mas quero que os irmãos venham ser edificados. Amém? Então, eu agradeço por você ter assistido até o final e que Deus te abençoe. Amém? Fica na paz.